Fala pessoal, muito bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem aí, quem esteja assistindo esse vídeo. E hoje teremos um vídeo super interessante, muito importante, inclusive é um tema assim bem delicado, bem forte mesmo, muito sério, tem que ser tratado de forma séria, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre as influências negativas, isto é, como os espíritos, né, quem está do outro lado ali da vida, pode influenciar os encarnados, no caso nós. Então vamos falar principalmente dos espíritos negativados, tá, gente? No vídeo sobre intuição, que foi o primeiro vídeo que eu fiz lá, eu expliquei o que era intuição. Como se fosse uma mensagem que chega até nós, que pode ser dos espíritos que estão do nosso lado. Isso eu comentei que vem do nosso mentor espiritual, dos nossos guias, mas não é restrito a eles. Os espíritos negativados também, eles podem intuir a gente de diversas formas. Hoje a gente vai ver como que isso acontece de forma mais específica, por isso que é muito importante o tema desse vídeo. Por isso tem que ser tratado de forma séria, porque é bem forte o trecho mesmo, gente. Vocês vão ver assim, que é uma coisa bem capaz de você não pensar que acontece isso, cara. Por isso que é importante trazer esse vídeo com esse conhecimento, que aí nós, em posse disso, conseguimos manejar a situação, né? Conseguimos perceber, poxa, eu acho que eu estou sendo influenciado aqui. Esse ambiente talvez não seja legal. Essa ideia que está vindo talvez não seja minha. E aí a gente vai entrar nesse tema. Beleza? Esse vai ser basicamente o tema que eu vou dividir em 2 semanas, tá? A gente vai começar falando agora sobre influências negativas, principalmente no sentido, no aspecto de relacionamento, tá? E aí, semana que vem, nós vamos falar de influências negativas no aspecto do álcool. Então, esse primeiro vídeo agora vai ser um aspecto mais sexual, do desejo, do prazer. E semana que vem vai ser como essas influências negativas acontecem sobre quem está alcoolizado. Muito interessante também. Tive que separar, senão vai ficar muita coisa. E eu vou tentar fazer assim enfim, pegar ali um grande espectro disso para que nós consigamos entender de fato o que vai acontecendo nesses momentos. E o que pode acontecer, gente. Chega a ser assim, casos bizarros mesmo que tem que prestar atenção, porque se você não sabe disso, você é levado, é influenciado, e cara, a vida vai passando e você nem sabe que você está sendo controlado. Essa é uma ideia. Não é botando medo não, mas é só pra gente pensar mesmo. Beleza? O livro, gente, que eu trouxe para dar suporte pro tema de hoje, que tem um trecho muito forte, é o Diálogo com o Executor, do Rubens Saraceni. Eu não estou com o livro aqui porque acabei esquecendo em outro lugar, mas é um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. Só você jogar aí na internet. Diálogo com o Executor. Na legenda vai estar a referência também certinho. É do Rubens Saraceni, um autor que tem diversos romances mediúnicos publicados. Inclusive os vídeos de teoria que eu trouxe são todos dele, porque o cara escreveu muita coisa e muita coisa boa mesmo, certo? Esse livro vale muito a pena você fazer a aquisição aí para poder lê-lo. Ele traz uma reflexão muito interessante sobre duas grandes classes de guardiões, como se fosse de Exus. Tem os Exus, os guardiões executores e os transformadores. O executor é o cara que vai lá executar alguém a mando da lei, a mando da espiritualidade. Então, assim, ele fala, ó, aquele cara ali passou de todos os limites possíveis, está atrapalhando muita gente, está criando caos, atrapalhando a encarnação de muitas pessoas, vai lá e executa ele. O executor vai e executa ele, seja ele encarnado ou desencarnado. O transformador, ele vai pegar esse cara aí que foi executado, vamos dizer assim, controlado, e vai transformar ele, ou seja, vai tirar dele ali, do espírito dele, sentimentos negativos, vícios, enfim, vai fazer uma transformação para que ele possa voltar a continuar a sua evolução. Essas duas grandes classes que ele traz, que é bem interessante. Mas, na minha opinião, o principal tema que esse livro traz, o ensinamento mais forte dele não é esse. É sobre karma e sobre encarnação. Eu acho que esse é o principal tema que traz. Se você aí está muito revoltado com sua vida, acha que as coisas são injustas, que aquele cara que passou a perna em você está lá, tudo bem com ele, não aconteceu nada, então a lei de Deus não é perfeita, que não tem justiça divina coisa nenhuma, porque aquela famosa frase, né? Vaso ruim não quebra. Se você está revoltado nesse sentido, leia esse livro porque você vai entender melhor como acontece a lei divina, como ela atua de forma sutil, mas de forma assim rigorosa e pontual, tá? Isso vai trazer grandes esclarecimentos para vocês. É assim, verdade, eu já li esse livro acho que umas 4 vezes e é muito forte os temas que ele aborda, os trechos que ele traz, inclusive o trecho de hoje é muito forte mesmo. A gente vai tentar fazer essa leitura. Beleza, vamos lá para o tema de hoje? Vou começar a ler o trecho aqui.
Vamos lá, eu tive que dar uma peneirada nesse trecho aqui, tá? Eu não poderia ler para vocês na íntegra tudo o que acontece, porque, enfim, não tem como. É muito forte mesmo. Então eu dei fui tirando algumas partes que vai ser interessante aqui para o nosso estudo. E aí quem tiver curiosidade em saber mesmo como que acontece tudo, quer ler o negócio inteiro, compra o livro, cara, porque realmente eu recomendo. Eu acredito que esse livro do Rubens não é tão caro. Tem uns que são bem caros, mas esse eu acho que deve estar aí em torno de uns R$ 40, porque ele é mais curtinho, né? Então eu imagino que seja isso. Tudo bem? Então eu vou começar aqui, só para situar vocês. O executor, né, o nome do livro é Diálogo com o Executor. Ele está em um ônibus vendo, né, ele acabou de desencarnar, ele está vendo algumas coisas que ele está aprendendo. Ele fala, nossa, ele vai vendo como os espíritos conseguem influenciar os encarnados. E aí ele está observando ali no ônibus que ele está, um homem e uma mulher. Então a gente vai ver o que está acontecendo com eles dois ali, encarnados, tá? Vamos lá. Abre aspas. Este chato está me incomodando com sua conversa tediosa. Era a mulher quem estava pensando, tá? Será que não notou que está sendo muito tolo com esse diálogo e que encobre suas verdadeiras intenções? Aí o executor, agora ele fala. Então era isso. Ela não estava muito interessada em lhe dar atenção e só fazia por delicadeza e boa educação. Idiota, pensou o executor. Mal eu voltava ao fundo do ônibus e dois espíritos surgiram ao lado do rapaz. Gargalharam muito e logo outros juntaram-se a eles. Entre homens e mulheres havia meia dúzia deles e começaram a influenciar tanto o rapaz quanto a moça que estava ao seu lado. Então agora a gente tem um bando ali de desencarnados, de espíritos negativados, trevosos, influenciando aqueles dois encarnados. Então é isso, pensou o executor. Mas calei-me. Não queria despertar-lhes a atenção, e sim observar como seria dali por diante. A moça tornou-se mais receptiva às investidas do rapaz. Era o desejo atiçado pelos invisíveis, pelos espíritos que atingia em cheio. E aí ele conclui com a seguinte frase. Para mim, tudo era espantoso. Agora eu sabia como muitas ações impensadas tomavam corpo de um momento para o outro em nossas mentes. Isso explicava, ou isso explica, muitas coisas até então desconhecidas para mim. Fecha aspas. Se não ficou muito claro para vocês o que aconteceu, é porque eu tive que fazer grandes cortes desse trecho, porque assim, não tinha como eu trazer isso aqui no Instagram nem no YouTube. Então, vocês podem ler o texto lá que fica mais nítido. Mas fazendo resumindo o que aconteceu. Tinham dois encarnados, um ônibus, um homem e uma mulher. O cara tava tentando dar ideia na moça lá, queria sair com ela, enfim. Queria jogar ideia com ela, papo furado ali. Ela não tava nem ligando pro cara, porque ela só queria chegar no destino dela. Só que aí apareceu um bando de espíritos desencarnados percebendo o desejo ali no rapaz e começaram a influenciar a situação para poder manipular não só o rapaz, como a mulher também. E aí ela acabou se deixando levar para essas influências dos espíritos que estavam ali, negativados, trevosos, e começou a ceder ali às investidas do rapaz, ou seja, começou a ficar mais receptivo ali com ele. Essa é a ideia. E aí o guardião aqui, o executor, ele termina espantado porque ele fala, meu, isso faz sentido, agora eu sei como muitas ações impensadas tomam corpo de um momento para o outro. É esse o tema de hoje. Assustador? É assustador, cara. Às vezes a gente tem algumas ideias, algumas intuições, algumas vontades que não são nossas. Isso vem dos espíritos, isso acontece e muito. Pontos que nós podemos levantar a partir da leitura desse trecho. Questões que nós podemos levantar a partir disso. Primeira questão que eu coloquei aqui para a gente poder ir discutindo. O que será que os espíritos ganham com isso? No caso, os que estavam lá desencarnados, trevosos, por que eles ficam tentando manipular os encarnados? O que será que eles ganham com isso? Tem gente que acredita que vício é coisa da carne, que no espiritual não tem vício, mas, mano, isso é um grande erro. No espiritual, os espíritos têm muitos vícios também. Vício por essência alcoólica, vício por prazer, por desejo, vício em drogas, vício em várias coisas. Só que qual que é um problema para eles? No lado espiritual, eles não conseguem ter acesso a essas essências. Eles não conseguem pegar uma garrafa de álcool e matar ela, porque eles estão desencarnados, isso é coisa da carne. A única forma deles ter contato com essa essência é sugando ela, sentindo ela do corpo de encarnados, de quem está na carne. No caso, então, eles vão manipular as pessoas para falar: bebe essa garrafa aí, fica muito doido, usa essa droga aí para eu poder puxar essa essência para mim e satisfazer o meu vício. Isso pensando no corpo do espírito, tá? É por isso que eles influenciam e que eles focam em tanto
criar a desordem e a bagunça, o caos. Tá certo? O primeiro ponto é esse, que vocês podem pensar aí, mas por que eles iam ganhar com isso? É isso, eles satisfazem os próprios vícios deles, porque espírito negativado, que eu tô falando de espírito negativado, trevoso. Não tô falando de Exu, não tô falando de Pombagira, não tô falando de guia, de orixá, não tô falando de nada disso. Tô falando de espírito negativado, de baixa vibração, aqueles caras que ainda tá na ignorância ali, tá fazendo caos, a bagunça, certo? Muitos deles são viciados e é por isso que eles fazem isso, influenciam os outros a errar. Não errar, né? Mas influenciam os outros a entrar em contato com certas substâncias, certas essências, porque eles puxam aquilo para eles e satisfaz o próprio vício. Essa é a ideia. Vejam como é importante esse tema, cara. Esse tema é assim, é muito importante mesmo. Uma outra pergunta que a gente pode levantar é: tá, mas e aí, é tão fácil assim os espíritos influenciarem os encarnados? E a proteção da moça? Cadê os guias dela? Cadê a proteção dela? Ela é influenciada assim de uma hora para outra? E aí, como que a gente pode se prevenir disso? A prevenção, na verdade, eu vou falar no próximo tópico, né? Mas vamos pensar agora aqui. Cadê a proteção da moça? Será que é fácil assim para ela receber essas ideias e, enfim, como que perder ali a consciência direta, vamos dizer assim? Gente, a principal proteção nossa principal defesa, ela é feita por nós mesmos, com pensamentos virtuosos e sentimentos virtuosos. É aquela conversa batida lá, orar e vigiar. Isso não é besteira, isso é fato mesmo. No caso desse exemplo, muito provavelmente a moça ali que acabou sendo influenciada por esses espíritos, ela não estava com uma vibração lá em cima, não estava com uma vibração super positiva, porque ela foi facilmente influenciada. Muito provavelmente ela estava com um pensamento ali de raiva, de angústia, de descrença com a vida, sabe? Sentimentos ali de, enfim, inveja, maldade, seja lá o que for, ódio, raiva, tristeza. Ou seja, todos esses sentimentos e pensamentos negativos abaixaram a guarda dela, a defesa dela. E isso favoreceu que os espíritos chegassem lá e começassem a influenciar ela. Entraram no mental dela. Começaram a jogar lá vontades e desejos e a moça foi sendo influenciada. Isso é um processo básico que acontece. Ah, mas e os guias dela? Gente, o guia ele não vive a encarnação para quem está encarnado ali. Ele fica ali dando amparo, dando sustentação, intuindo. Mas se a pessoa que está encarnada está numa vibração muito baixa, isto é, está com os pensamentos muito negativados, com o coração muito negativado, o guia não consegue acessar essa pessoa que está encarnada. Ela meio que se cria ali um isolante do guia. Vou trazer esse tema em um próximo vídeo ainda, que é bem interessante. Ao mesmo passo que ela cria um isolante para os guias luminosos, ela favorece que os espíritos negativados entrem no mental dela e fiquem intuindo ela de várias coisas, sugando a energia dela de várias coisas. Certo? Faz sentido? Espero que tenha ficado claro e assim, vejam como é bizarro, né, gente? Não sei se vocês já tinham noção disso, que acontece isso, mas acontece e muito. Um próximo tópico é que a gente pode ampliar esse tema para diversos contextos, gente. Álcool, vício no alcoolismo, os espíritos que estão ali do outro lado ficam sugando aquela essência, é o mesmo processo. Esse exemplo de hoje, ele trata isso mais no sentido do prazer, né, da volúpia. Mas se você pegar álcool, droga, isso vai estar relacionado com o ambiente que você frequenta também. Se você vai para casa noturna, para prostíbulo, cara, não julgando as pessoas que estão lá, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas o ambiente, a energia que vai estar no ambiente vai atrair os espíritos ali afins. Você acha que vai ter um caboclo lá no local? Não vai, né? Vai ter só os trevosão mesmo. E eles estão lá para poder sugar a essência que eles não conseguem mais adquirir, porque eles não estão mais encarnados. Essa é uma ideia. Então saiba que se você frequenta esse lugar, estou falando para você deixar de ir, até porque eu não mando em ninguém. Mas saiba das consequências. Você provavelmente está sendo influenciado. Vai ter um monte de gente aí em cima de você, sugando você, jogando ideia. Até mesmo você que está assistindo esse vídeo está pensando assim, puta, nossa, que vídeo chato, que vídeo merda, eu vou parar de assistir. Talvez é porque seja um vídeo chato. Mas às vezes tem algum desencarnado aí na sua orelha falando, para de assistir, porque o cara quer ficar do seu lado sugando ali, usando você para adquirir os vícios dele. Isso acontece e muito. Não é invenção minha não. Até porque está nos livros, né? Que os autores escreveram. Bom, sétimo passo que eu queria trazer aqui, como que você se protege disso? Já falei um pouquinho, gente, não tem o que fazer, é defesa própria. Pensamento firme, sentimentos firmes também. Não tô falando que você precisa ser um anjo, né? Precisa ser o próximo Buda aí, não é isso, gente. Mas vai ter dias que você vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai xingar, mas se você torna isso uma constante, saiba que você vai atrair para você os espíritos afins.
Vai ter dias ali que você vai estar mais para baixo, mas você tem que buscar sempre melhorar, olhar o lado positivo das coisas, né? Parece conversa chata, batida, né? De elevação autopessoal, mas fazer o que se é o que funciona, não é? Querendo ou não, é simples assim. Agora é só ter a vontade e o conhecimento para poder aplicar isso. Essa é a melhor defesa pessoal que você vai ter. Ah, mas eu preciso acender vela para a esquerda, então vai fazer. Não é, gente. Você tem que se proteger primeiro. Você tem que firmar a sua cabeça. Não adianta você acender vela, fazer oferenda, se você ficar pensando merda o dia inteiro. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Certo? Claro que os guias sempre recomendam. Acenda uma vela para o anjo da guarda, uma vela branca, pede proteção para ele firmar seu pensamento, para que você possa ali na semana você vai ter diversos desafios. A grande sabedoria é, em frente a esses desafios, como que você vai se comportar? Será que você vai se abalar mentalmente e emocionalmente? Se você se abalar, você vai baixar sua guarda. Essa é a ideia. Por isso que é uma construção, tá? Isso que vai ser a evolução, o principal objetivo da encarnação. Certo? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, ter uma ideia de como acontecem as influências negativas, porque assim, quando eu li isso, eu estava lendo o livro recentemente, que eu gosto de reler os livros para ir aprendendo outras coisas novas, né? E aí eu li esse trecho e falei, cara, eu preciso trazer isso, não sabia como ia fazer, porque realmente o trecho é bem forte na íntegra lá, se você vai ler, você vai ver que ele é bem forte mesmo, vai explicar direitinho o que acontece, mas compre o livro e leia, porque é bom ter esse choque de realidade. Porque às vezes a gente acha que, enfim, que não é que é balela, que não existe essas coisas. E o principal ensinamento que eu acho que esse trecho traz é a frase final aqui do executor. Para mim, tudo era espantoso. Veja que para o executor era espantoso. Agora eu sabia como muitas ações impensadas tomavam corpo de um momento para o outro, em nossas mentes. Isso explicava muitas coisas até então desconhecidas para mim. Porque assim, é uma intuição que aqueles trevosão vão ali intuindo e vão manipulando as pessoas encarnadas mesmo. E a galera não se dá nem conta, gente. Acha que a ideia é dele, acha que, enfim. Faça uma reflexão aí, provavelmente você já passou por um momento assim. Você fez alguma atitude impensada ali na hora que você falou, cara, por que eu fiz essa decisão? Por que eu tomei essa decisão? Muito provavelmente estava descontrolado na hora. E às vezes, não tô falando que é sempre assim, né? Mas às vezes você foi influenciado ali por algum espírito desencarnado. Com isso, eu não quero tirar a culpa de quem tá ali, não, tá, gente? Afinal, a culpa é de quem abaixou a guarda e se tornou receptivo a essas investidas, tá? Não tô tirando a culpa de ninguém, não. O próximo passo que eu quero falar, só para finalizar, é o seguinte. Resumindo esse vídeo, trazendo uma moral aqui pro vídeo, as pessoas tendem a acreditar que a barreira que te separa ali o plano espiritual do plano material, ela é muito grossa. Que os espíritos não conseguem influenciar a gente não influencia os espíritos. Mas isso não é verdade, gente. Isso é completa mentira. Nós estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos. Eu sempre falo isso, constantemente, a todo momento, nosso mentor espiritual está do nosso lado, nos influenciando, amparando, sustentando. Nossos guias e mentores espirituais, os espíritos trevosos. A todo momento nós estamos sendo influenciados. Cabe a você decidir se você quer ser influenciado pelos guias da luz ou pelos espíritos das trevas. É isso, gente. É basicamente isso. É afinidade de pensamento e vibração. Se você se manter constante aí, você vai atrair coisas boas para você. Se você se manter lá para baixo, você vai atrair coisas ruins para você. Essa é a ideia. Ah, então quer dizer que eu não posso me divertir mais, não vou sair para beber? Cara, não tô falando isso, vai, faça isso. Mas será que tem a necessidade de você ficar bêbado toda vez? Dar PT aí, cair na rua? Será que você não está sendo sugado, sendo levado a isso? Repare, gente, porque às vezes vem umas ideias na cabeça que você fala, meu, isso aqui não foi o que eu pensei. Se é uma ideia ruim, certamente é de alguém que está do seu lado querendo usar da situação. Isso vai ficar mais claro semana que vem, que eu vou trazer um vídeo, vou trazer o trecho de como essa influência negativa acontece no álcool, em pessoas que estão alcoolizadas. E pasmem que o negócio vai ser assim, surpreendente mesmo. Mas isso fica para semana que vem. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Dúvidas, comentários, sugestões, reflexões, por favor, usem os campos dos comentários aí para poder fazer. Eu acho que vale a pena. A gente pode ir conversando, enfim. O livro, vou deixar na referência aí, acabei esquecendo ele, mas é do Rubens Saraceni, é o autor. Um grande autor aí da Umbanda, talvez o maior deles. O nome do livro é um Diálogo com o Executor, né? Diálogo com um Executor. Se eu não me engano é isso. Mas eu vou deixar na referência aí tudo certinho.
Na verdade, o tema eu tenho, o nome do título tem aqui. É Diálogo com o Executor. É isso mesmo. O livro é de 2011, tá? É um livro até um pouquinho mais antiguinho assim, comparado ao que nós temos publicações mais recentes. Beleza, gente? Era isso. Faça essa reflexão, pensem, porque nós somos constantemente influenciados. Escolham, portanto, com quem você quer caminhar ao seu lado. Beleza? Valeu!